Provérbios 28:13. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Arrependimento. O arrependimento é a atitude básica e essencial na vida de qualquer cristão. Não existe vida cristã sem arrependimento. E nós aprendemos isso com o próprio ministério de João Batista, aquele que veio preparar os caminhos para o Senhor. A mensagem central de todo o seu ministério foi arrependimento. Em Mateus 3:2, nós lemos que as suas primeiras palavras foram: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E em Mateus 3:8, ele diz: produzir frutos dignos de arrependimento, pois é o arrependimento que nos capacita a, de fato, produzirmos frutos dignos, frutos que o Senhor quer que nós produzamos, pois o arrependimento faz parte da justiça de Deus. E em Mateus 3:11, falando sobre a sua missão, João Batista diz que ele batizava com água para arrependimento. Portanto, é o arrependimento que vem preparar, vem arar o nosso coração para que possamos receber a verdadeira fé que salva, aquela que realmente e mediante a qual nós creremos com todo o nosso ser em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. O próprio Jesus, em todo o seu ministério, pregou sobre o arrependimento. As suas primeiras palavras, narradas por Mateus, em Mateus 4:17, nos dizem que Jesus disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E em Marcos 1:15, nos diz que Jesus disse da seguinte forma: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Crede, arrependei-vos e crede no Evangelho. Portanto, para se crer verdadeiramente no Evangelho, é necessário que se arrependa, que se mude de vida, que faça uma aliança com o Senhor mediante o arrependimento. É o arrependimento que nos dá condições de estarmos voltados para o Senhor em primeiro lugar, acima de todas as coisas. E Jesus, depois que já tinha ressuscitado e antes de subir aos céus, dentre as suas últimas instruções dadas aos apóstolos, em Lucas 24:47, ele ordena que seja pregado o arrependimento para a remissão dos pecados. Portanto, do início ao fim, Jesus fala sobre arrependimento e ensina sobre o arrependimento e prega sobre o arrependimento. E da mesma maneira, os apóstolos, a partir de Pentecostes, e neste caso Pedro, quando do seu primeiro sermão em Pentecostes, veja o que ele responde àqueles que até ele vão depois do seu primeiro sermão. Atos 2, versículo 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Veja, aqui nós entendemos e aprendemos mais uma coisa: é através do arrependimento que se tem a convicção de pecados. Não foi Pedro que foi até eles pedindo que eles acolhessem a Jesus, mas foram eles que tiveram em si a convicção do erro, do pecado. Então eu aprendo mais uma coisa: o pecado é necessário que ele seja sentido, é necessário sentir a dor do pecado, o mal que ele causa,
antes de ele ser perdoado. Ou seja, é necessário que haja a convicção de pecado. Somente através da convicção de pecados é que se tem uma genuína conversão ao Senhor. Não existe o que se vê muito hoje: convicção emocional de momento, convicção somente da mente, ou seja, uma adesão intelectual a Cristo, tão somente isso. Pois a verdadeira conversão é uma mudança literal de vida. É uma conversão de todo o ser, espírito, alma e corpo, a Jesus Cristo. Veja bem, no capítulo 2, que eu acabei de ler, de Atos, mas no versículo 37, veja o que nos narra Lucas. Ouvindo eles isso, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Ou seja, convicção do seu erro, convicção de pecados. O que faremos, irmãos? E da mesma maneira, ocorreu no capítulo 3 de Atos, depois que Pedro e João são usados para curar o coxo à porta do templo. Depois que vão até Pedro, em Atos 3,19, responde da seguinte forma para eles, veja bem: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Portanto, é o arrependimento e a conversão que façam que os nossos pecados sejam apagados. E então a presença do Senhor vem e nos refrigera. Então eu completo, para que haja o perdão de pecados é necessário o arrependimento. E então ocorra em nós o refrigério, o gozo, a alegria de sentir o amor de Deus nos perdoando de nossos pecados, de nossas falhas, porque o nosso coração se voltou para Ele através do arrependimento. É também o arrependimento que abre as portas para que sejamos novas criaturas, que abre as portas daquela doutrina tão esquecida no dia de hoje, na igreja de hoje, a doutrina da regeneração, do novo nascimento, que Jesus, em João 3, do versículo 3 ao 7, fala para Nicodemos, quando ele diz bem claro que aquele que não nascer de novo, não somente não entrará no reino dos céus, mas nem ao menos o verá. E ele diz no versículo 7, aquele que nasceu da carne é carne, aquele que nasceu do Espírito é Espírito. É aí então, através de um arrependimento anterior, através da ação do Espírito Santo, porque a regeneração, a salvação é uma obra sobrenatural. É você que se dispõe, mas quem age em você é o Espírito de Deus. Como nos fala João 16, quando fala sobre a obra fundamental e essencial, ou básica, do Espírito Santo, convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Mas voltando a respeito de uma nova criatura, de um novo ser, ou a doutrina da regeneração, nós entendemos aí então que só assim se cumprirá o que está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, quando nos diz: aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Portanto, é um novo pensar, é um novo falar, é um novo agir, é um novo viver, é um novo ser. E em Gálatas 6:15 nos diz claramente isso, quando nos afirma que para Cristo o importante é ser uma nova criatura. Não é outra coisa, é ser uma nova criatura.
não é você ter o seu caráter melhorado, não é você ter a sua personalidade melhorada, mas é você ser uma nova criatura. E dessa forma, você então poder ser a cada dia mais semelhante a Cristo. E se cumprir em você aquilo que está na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Ou seja, aquele que diz que é cristão deve andar como Cristo andou, deve viver como Cristo viveu. E então, Romanos 8,14 também se cumprirá na sua vida, quando diz que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Por isso, o convite do eterno Deus para você agora é: arrependa-se dos seus pecados e volte-se para Jesus, mediante o poder do Espírito Santo. Arrependa-se e tenha uma nova vida. Jogue fora o homem velho e deixe que Jesus, mediante o Espírito Santo, trabalhe em você e faça de você uma nova criatura. Em nome de Jesus.